potência, resistência, racismo, força. elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada incrível do Zap Delas. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, vício no jogo. E a gente trouxe a psicóloga Andréa Jota para falar para a gente sobre isso, uma super especialista sobre o tema. Então, André, eu queria que você se apresentasse para essa mulherada que está vendo a gente. Obrigado pelo convite. Eu sou Andréa Jota, eu estou na PUC desde 2005, estudando a interface ser humano-tecnologia e tentando entender o que está acontecendo com as pessoas por conta das tecnologias. Então a gente começou ali com o computador e aí a gente vem atravessando todos esses comportamentos, chegando hoje no celular. E a gente vem, então, tentando entender aonde isso está sendo bom, aonde não está, e tentando normalmente fazer um trabalho de prevenção daquilo que pode ser um uso ruim ou um uso não saudável das tecnologias. Então, o celular está aí, ele veio para somar, ele está dentro da vida de todos os seres humanos hoje. Você pode optar por estar nele ou não, mas depois da pandemia isso ficou um pouco mais difícil. E junto com ele a gente tem todas as portas e janelas que eles abrem. Uma delas são os jogos, e a gente precisa olhar para isso com bastante perspicácia, com bastante atenção, uma vez que os jogos, mesmo os fora da tecnologia, já eram um perigo. E hoje você tem eles muito fácil na sua mão a qualquer minuto do seu dia, em qualquer minuto do seu tempo. Então, isso faz com que esse acesso seja muito fácil e que muitos golpes existam por trás deles e que as pessoas, de certa forma, entendam que isso é uma coisa que está regulada, ou que ela não vai cair em golpe lá dentro, ou que aquilo, de certa forma, tem uma seriedade. A gente tem visto constantemente notícias de que essa seriedade não é tão grande assim, e de que existem muitas coisas por trás disso. Então, do ponto de vista psicológico, talvez a gente tenha que, de alguma forma, estar mais atento a não cair justamente nessas facilidades que algumas vezes a tecnologia traz para a gente. E agora com essa questão das apostas eletrônicas, o que configura um vício nesse segmento? Então, às vezes fica muito misturado, porque como está ali no acesso do seu dia a dia, no seu celular, você acaba não percebendo o mal ou o quanto aquilo está afetando seu comportamento. O normal é que outras pessoas do seu entorno, então, comecem a te indicar que aquele seu comportamento ali não está sendo saudável. Então vai ser a sua mulher, vai ser o seu filho, vão ser as pessoas, a sua mãe, vão ser as pessoas que estão ali no seu entorno, convivendo com você, que vão dizer para você, olha, nossa, você está há muito tempo aí. O que está acontecendo e o que você tem tanto interesse em estar aí, Por que você está tanto no celular? Por que você tem ficado tanto no celular? A princípio, são essas pessoas do nosso entorno que indicam que a gente está fazendo um uso muito pesado da tecnologia. Mas isso pode se expandir e isso pode chegar no seu trabalho, isso pode prejudicar o seu trabalho, isso pode prejudicar a sua produtividade no seu trabalho. Você pode começar então a levar broncas do seu chefe, broncas da empresa onde você trabalha, porque você está utilizando isso de repente no seu horário de trabalho. E aí você realmente começa a perceber que você está tendo perdas significativas na sua vida por causa do uso e por causa do jogo. Óbvio que o uso em si já traz uma série de preocupações. Quando o uso vem atrelado aos jogos, isso fica ainda mais perigoso. A internet é um lugar do mundo capitalista, a intenção dela é gerar dinheiro, a intenção dela não é te proteger ali, a intenção dela não é te oferecer coisas que sejam, de alguma forma, legalizadas ali, Muita coisa na internet ainda não tem lei. No Brasil a gente tem esta
política de só se fazer lei depois que a coisa dá errado. Então, depois que a coisa dá errado, aí sim alguém vai tentar te proteger lá dentro. A princípio, quem tem que se proteger é você mesmo. E aí, esta proteção que eu cito é uma proteção no sentido literal da palavra, de entender que aquele jogo ele não está ali para te dar nada. Ele não existe nada de graça na internet. Ele vai te jogar uma isca, ele vai fingir que ele está te dando alguma coisa para que você realmente se vicie nele. Então, quando você estiver neste sonho do enriquecimento rápido, das coisas que eles mostram ali, então os influencers que mostram essa vida fácil, cheia de carros e joias e coisas desse tipo, isso daí não é uma coisa real, isso é uma coisa que eles te incitam a sua imaginação para que você imagine que você pode alcançar aquilo através do jogo. Só que jogo é jogo como sempre foi, tanto dentro quanto fora da internet. O jogo é um transtorno de impulso, ou seja, é aquele lugar onde você começa a fazer e você não consegue parar. E aí, quando você tinha o jogo presencial, você tinha que sair do lugar onde você estava para ter esse comportamento. Com o jogo virtual, e com ele dentro do seu celular, você pode fazer de qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer instante. Então, tem que olhar muito bem para isso, para que você realmente não se perca nesse momento e comece a ter realmente perda assim. Então, a gente detecta um vício quando essa pessoa estiver passando do limite, entrando no cartão de crédito, não conseguindo pagar sua fatura, entrando em cheque especial, fazendo dívidas para estar num jogo, para ter ali essa, como é que eu vou dizer, satisfação instantânea, que é justamente nesse lugar que os algoritmos, que são as manipulações da internet trabalham, é justamente nesse lugar de te dar essa satisfação momentânea. Então eles chegam até a te fazer ganhar alguma coisa realmente, para que te dá essa falsa sensação de que você tem algum controle sobre aquilo, só que você não tem. Então, quem controla tudo isso, na verdade, são os algoritmos por trás daquela tecnologia. Então, se a gente não olha para isso com muito cuidado, a gente corre um risco muito grande de se perder nesse mundo e se perder nesse lugar onde como eu vou dizer assim, tantas coisas lhes são oferecidas de forma muito fácil. Né? Na internet não tem nada fácil. Mesmo as coisas que parecem fáceis, elas têm por trás toda uma produção. Elas têm por trás toda uma questão que não é assim tão espontâneo e fácil como ela faz crer. Tá. E além dessas iscas e dessa facilidade de estar tão pertinho da gente, né? O celular está ali do nosso lado. O que faz uma pessoa desenvolver essa dependência? A maioria das pessoas que desenvolvem algum tipo de dependência, elas já têm algum tipo de problema fora da tecnologia. Então, o seu emprego é muito ruim, a sua vida dentro de casa não te é satisfatória, suas relações sociais não são legais, a sua relação com a religião não é satisfatória, você se vê ali sem muita perspectiva e isso, de alguma forma, meio que te empurra para a tecnologia, porque quando você está na tecnologia é como se ela fosse uma válvula de escape para tudo que é ruim do mundo real. Mesmo que isso seja ficar só olhando o mundo dos outros. Quando a gente tem a interatividade, que é o caso dos jogos, isso se torna ainda mais perigoso, porque ela te dá uma falsa sensação de que você está controlando aquilo, de que você está ganhando aquilo, e realmente você está. Se você levar isso só como lazer, não envolver dinheiro e não passar tempo demais naquilo, isso pode realmente ser uma forma de lazer. Muitas pessoas hoje em dia utilizam isso realmente como forma de lazer. Então eu estou num momento muito tenso, eu estou muito nervoso, eu estou muito irritado, eu estou muito sem ter o que fazer, ou eu tenho que esperar alguém, ou eu tenho que esperar alguma coisa. Aí eu gosto de estar ali num joguinho, assim, que é inócuo, de certa forma, que é um joguinho para me distrair. Um entretenimento. Um entretenimento. Quando você está levando isso desta forma de entretenimento, de lazer,
aí você está fazendo um bom uso da ferramenta que lhe é oferecida. Quando isso passa do limite, então você começa a ter perdas na sua vida face a face, as suas relações que já eram ruins começam a ficar ainda piores, aí você tem que parar para olhar para isso. A pessoa que está do teu lado, ela não é chata, ela está sentindo falta de alguma coisa que você está substituindo pelo seu vício ou pelo seu uso excessivo daquilo que estão te oferecendo de maneira tão fácil. Mas assim, a questão do porquê as pessoas se viciam, elas vêm muito nesse lugar. Existe uma falta e existe uma possibilidade de suprir esta falta. Então eu tenho algum problema na minha vida face a face e eu me sinto mais aliviado ou meio que estou escapando desse problema fazendo um uso muito grande da tecnologia. E aí, de novo, quando isso vem coligado a dinheiro, é muito mais perigoso. Então você corre um risco muito grande de pagar por este prazer instantâneo e a longo prazo ter problemas muito sérios na sua vida e ter um descontrole monetário que de repente não precisaria existir. E isso é uma bola de neve. Então aí você entra na dívida e aí você fica mais deprimido, e quanto mais deprimido, mais na tecnologia você quer estar, mais você quer fugir daquilo. Então é uma bola de neve que pode levar a comportamentos realmente extremos, a necessidade de realmente ficar sem tecnologia, sair por completo e passar por alguns processos de desintoxicação que podem ser tão violentos quanto as desintoxicações por drogas ou coisas desse tipo. Pelas pesquisas, né, do que você vem estudando, existe um perfil que é mais de risco, mais vulnerável para essa adição, para esse vício? Em jogos, sim, especificamente. Os jogos, eles têm esta questão de que eles te dão fases e eles vão te alimentando nessa satisfação dos seus desejos. Então, você pode ser uma pessoa com características muito fechadas ou muito menos sociais, né, na sua vida face a face, e de repente no videogame você criar personagens que são incríveis e que fazem várias coisas e que compram muitas armas e que tem ali. Então, não existe uma pesquisa que faça uma relação direta entre o uso dos jogos, né, como forma de como é que eu vou dizer assim, de contrabalancear as suas coisas ou as suas necessidades daqui da vida face a face. Mas assim, se a gente for pensar em pessoas que têm uma tendência um pouco maior, e agora falando de jogos de console, a gente vai então para esse lado dessas pessoas que têm certas dificuldades sociais aqui fora e que dentro do videogame conseguem ter papéis muito diferentes do que eles estão habituados aqui fora. É como se o videogame te desse uma oportunidade de ser um personagem que aqui fora você não consegue carregar, que aqui fora você não consegue manter. Então, lá como isso é uma coisa que você vai construir, você constrói então aí seu avatar, o seu game, o seu jogo, da maneira como os seus desejos funcionam, como você desejaria ser. E aí você transfere para dentro dos jogos esse ganho que na verdade deveria ser um treino para que você trouxesse esses comportamentos aqui para sua vida face a face. Então conta pra gente assim, que impactos psicológicos e sociais, né, esse vício, né, esse uso extremado pode ocasionar? Então, todos os vícios, eles são muito ruins do ponto de vista psicológico. Você vai ter que fazer um caminho de volta que normalmente não é fácil e pode ser até doloroso. Os vícios, eles se instauram porque existe um certo prazer envolvido naquilo. Então, se você tem prazer, a gente costuma brincar, ninguém se vicia em alface. Então, se existe prazer naquilo, vai ter que existir também um caminho de volta que construa uma possibilidade de estar sem este prazer instantâneo. Você vai ter que reconstruir ali, muitas vezes até sua vida inteira,
para que você reconstrua as suas relações e para que você reconstrua a sua estima por você mesmo. Então, baseando os seus comportamentos em coisas que não são tão instantâneas, né? Vai ter que fazer o caminho mais difícil e vai ter que reaprender a gostar da tarefa bem feita aqui fora. Não só dentro da tecnologia. A tecnologia facilita muito essa questão, uma vez que o controle parece ser seu. Só que, a partir do momento que você perde o seu controle psicológico por estar muito na tecnologia, você acaba sofrendo consequências psicológicas e dores psicológicas e dores das suas relações face a face, que de repente podem até ser insubstituíveis num futuro. Então, se você perde um relacionamento, se você perde o seu emprego, se você perde coisas desse tipo, você depois vai ter que ter um trabalho muito maior em reconquistar aquilo que você perdeu por conta de um vício. Os vícios, no geral, eles são devastadores, então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nisso. E óbvio que, como todos os vícios, o próprio viciado tem muita dificuldade em enxergar. Então a gente tem que tomar conta e cuidar da gente e ser muito honesto com a gente mesmo e perceber que se a sua fatura do cartão de crédito estourou porque você jogou demais, você passou do seu limite. Tá. Importantíssimo isso. E de que forma as apostas online, a publicidade dessas plataformas tem contribuído, né, para o aumento dos casos de dependência? Então, a publicidade, ela é uma grande vilã do capitalismo. Na verdade, ela te induz a consumir tudo que ela... Na verdade, ela coloca em você um desejo que você nem sabia que você tinha, né? Então, você... Cria necessidades, né? De consumir coisas que não são necessárias. Então, a gente tem necessidades básicas que dá para entender que a gente necessite. Agora, ninguém precisa de iPhone, ninguém precisa... a necessidade de ter algo de marca, por exemplo, já é incutido pela propaganda. Quando a gente junta isso com dinheiro direto, com ganhar dinheiro diretamente, aí você tem uma bomba atômica. Se a pessoa não está bem e se a pessoa não olha para ela com muita constância, e se ela já tem uma tendencinha ali a querer esse caminho mais fácil, é muito fácil dela entrar nesse jogo da propaganda, entrar nesse jogo dos algoritmos que massivamente mandam no seu celular. E aí, às vezes, você está ali trabalhando quieto, bonitinho, e não está nem pensando naquilo. E a tua notificação aparece, e aí, pá, te leva diretamente para aquele lugar de prazer em que você fala, não, agora eu vou ficar rico, agora eu vou me dar bem. É nesse momento, nossa, isso é se apareceu agora, é porque é um sinal. É um sinal. Então, agora eu vou fazer, agora vai dar certo, desta vez vai dar certo. E é nesse lugar que a propaganda está captando justamente os seus desejos e as suas necessidades ali. E aí, isso é uma coisa muito perigosa se você não tem um senso crítico para parar e pensar e falar, opa, estão me oferecendo coisa demais, né? Será que, né, isso é um sinal ou será que isso é uma armadilha? Será que isso é um sinal ou será que isso é um golpe? Boa Porque, pergunta. né, na internet, de novo, voltamos para a questão de que a legalização das coisas na internet, atualmente no Brasil, não existe e trabalha em cima de o problema é seu, a gente só está te oferecendo. Quem está consumindo é você. Eu só te ofereci. Eu só mandei massivamente um monte de pop-ups exatamente te oferecendo exatamente aquilo que você quer. Mas quem consumiu foi você. Então, cabe a gente ficar olhando e ter um pouco de desconfiar que aqui isso não é uma coisa natural, né? A gente não é naturalmente as coisas, nossa, sinais a cada 5 minutos daquilo que a gente deseja. Não é assim, os sinais eles são um pouco mais trabalhados, eu diria, né? Eles não estão no nosso dia a dia dizendo, nossa, agora é o momento de você jogar.
esse é o algoritmo, essa é a propaganda, né? Os sinais, eles são um pouco mais profundos, eles dizem respeito a coisas um pouco mais impactantes na nossa vida do que necessariamente, agora eu vou jogar, nossa, esse é o meu momento de ganhar na loteria ou de ganhar na bet. Não é assim. O que você está querendo ali é só realmente ter um pouco de prazer. O que tudo bem se você soubesse dosar. Né? Acho que ter um pouco de prazer todo mundo merece. Agora, não ache que isso vai resolver a sua vida, porque a probabilidade disso prejudicar ainda mais a sua vida é muito maior do que ela ajudar. Para cada um ganhador, você vai ter milhões de pessoas ali que perderam muito dinheiro e que perderam coisas significativas por conta justamente dessa junção da propaganda com o jogo. Então são coisas muito perigosas que a gente tem que olhar com muito cuidado. E levando em conta, então, que eu que eu me viciei, quais são as dificuldades que eu encontro para buscar ajuda hoje no Brasil? Você cai de novo para este lugar da saúde pública e da saúde mental pública, que sim, se você entrar para o sistema num lugar bom, PROAD, por exemplo, a gente tem algumas coisas no HC que funcionam muito bem. Se você entrar para essa rede pública nesse lugar onde as coisas acontecem muito bem, talvez você consiga sair disso. Mas de novo, é de um grupo de 10 que 5 melhoram, que são 1.000 que não conseguiram entrar no sistema. Então você tem 990 que se perderam para 10 que conseguiram entrar no sistema e para 5 que conseguiram sair disso de uma forma saudável e reestruturar a sua vida. Então, às vezes, é melhor a gente pensar nisso um pouco antes, porque, de novo, a gente cai nesse lugar que é muito complicado no Brasil hoje depender da saúde geral. Quando você pensa em depender do sistema público para te ajudar a melhorar alguma coisa que diz respeito à sua saúde mental, isso fica ainda mais difícil, isso ainda é mais complicado. Então, para não cair justamente nesse lugar do porque aconteceu e eu não consegui sair disso por conta, né, do governo, por conta de outro, é melhor a gente se potencializar e a gente olhar para isso e cuidar antes de acontecer. Porque existem pessoas que saem, existem. No sistema existe alguma coisa que existem alguns lugares onde você consegue ajuda? Existem. Mas a gente tem casos hoje até de suicídio por pessoas que não conseguiram e que ficaram com tanta vergonha de procurar ajuda entre seus familiares, que chegaram a ponto de tentar se suicidar por conta da vergonha de ter chegado no buraco tão fundo em que chegaram por causa de bets. Então, a saúde pública e a bet, ela é uma coisa que vai andar em conjunto, e a gente espera que sim, o governo olhe para isso e regule isso e pelo menos faça com que as próprias bets mantenham algum tipo de canal para auxiliar as pessoas caso elas se percam lá dentro. Mas isso não é uma realidade ainda. É uma realidade fora do Brasil. Então, fora do Brasil, as bets existem e elas têm esta necessidade de ter um canal de ajuda caso as pessoas se percam, mas isso não é uma realidade ainda aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, você se perder num jogo de azar, você ainda vai contar com a sorte e com as pessoas ao seu redor. Não, a rede pública não vai ainda poder te ajudar nisso. E qual é o papel, então, já que a gente está falando sobre isso, da família e dos amigos nesse processo de apoiar quem está lidando com o vício, né, de jogos? Então, como todo vício, ele impacta a família inteira, né? Então, a princípio, é acolher essa pessoa e entender que ela se perdeu naquilo. E tentar potencializá-la para trazê-la de volta, né? Existe uma pessoa ali, existe uma autoestima a ser reconstruída, existe um erro muito grave que aconteceu nesse momento e que vai ter que ter um retorno disso, e isto pode não ser instantâneo. Então, às vezes a gente tem a impressão que é só parar de jogar.
quando a pessoa realmente está viciada, ela tem um sofrimento ao fazer isso. E esse sofrimento vem atrelado ao sofrimento da falta da tecnologia também. Porque como a Beth está dentro da tecnologia, você tem dois vícios coligados. É o vício da adrenalina, é o vício da endorfina, é o vício do resultado e da satisfação dos seus desejos meio que automáticos, do prazer instantâneo, que a tecnologia já gera, somados a um problema de adição aos jogos. Então, aquela pessoa vai passar por um processo bem doloroso do ponto de vista psicológico. Então, nesse sentido, o acolhimento, óbvio, acaba sendo a porta de entrada, até para que essa pessoa perceba que ela está fazendo um uso excessivo de ambos, né? Não só da tecnologia, mas como do jogo também. André, e os tipos de tratamentos, né, de abordagens que pode de suporte aí nesse momento? São abordagens psicológicas, tem a questão medicamentosa também, eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, se a pessoa deprimir muito ela vai ter que procurar, de novo, como eu estava dizendo, um ponto antes, né, desse sofrimento que leva a pessoa a tentar contra a própria vida, é justamente esse lugar onde ela procura uma rede multidisciplinar de ajuda. Então, nesse sentido, tem o psiquiatra que vai poder ajudar no sentido de que ela não entre nessa depressão tão profunda. O medicamento ajuda, a religião ajuda, o entorno ali acolhedor ajuda. Então, acaba sendo um trabalho para todas as pessoas envolvidas, uma vez que qualquer tipo de vício impacta toda a sua sociedade, impacta seus amigos, impacta a sua família, impacta seu trabalho, impacta a sua saúde mental, impacta todo mundo que está ali à sua volta. Então, nesse sentido, precisa existir também esse grupo de pessoas para tentar de alguma forma sair disso, mas acho que assim, a questão dos medicamentos, elas são importantes a partir do momento que um diagnóstico realmente seja feito, quer dizer, não usar os medicamentos como forma de substituição. Então, eu não tenho o prazer na tecnologia, eu vou na farmácia, eu compro nos medicamentos que a gente conhece para sair disso com a mesma facilidade. Então você só está trocando de adição. Então, você sai da adição da tecnologia para a adição dos medicamentos. É importante que os medicamentos sejam usados única e exclusivamente com diagnósticos pré-existentes e com os médicos acompanhando. Antidepressivo, Rivotril, Frontal, eles não são para serem usados como aspirina, embora hoje sejam medicamentos com um preço muito barato e muito acesso, né? A população hoje tem muito acesso a esse tipo de medicamento, mas eles não são aspirinas, eles são medicamentos controlados, tarja preta, e que tem que ser usado com acompanhamento, porque na hora que você tira o medicamento, você pode ficar ainda pior. Então, tem que ter o acompanhamento médico. E como a sociedade e o governo, eles podem agir para prevenir e reduzir, né, os casos de dependência em jogos de azar? Primeira coisa, tem que botar lei em cima. Os jogos de azar, eles já tinham lei quando eles existiam fora da internet, eles foram para a internet. É muito difícil regulamentar a internet, é uma coisa trabalhosa, e aqui no Brasil a gente sempre trabalha enxugando gelo. Na hora que dá o problema, aí as pessoas correm atrás. Então é responsabilizar não só o poder público, mas responsabilizar também as empresas que estão ganhando muito dinheiro com isso. Então elas têm que ser responsabilizadas e elas têm que ter elas têm que ser obrigadas, e aí sim pelo poder público, a dar uma abertura caso algo errado aconteça. Então elas têm que ter um canal direto, que todo mundo saiba caso alguma coisa dê errado, porque afinal quem está lucrando muito com isso são elas. Então, se elas estão lucrando muito, nada mais justo de que elas cuidem das pessoas que elas estão, para quem elas estão oferecendo esse serviço, né? Para que esse serviço não seja um desserviço, como acontece atualmente.
E voltando um pouco para a pessoa, né, que está com esse vício, tem alguma associação com a questão de uso de outras substâncias? Esse perfil, ele tem né, é mais vulnerável, quer dizer, uma pessoa que já usa outras substâncias, de repente fica mais fácil de se viciar também nos jogos? Não, então, no sentido do comportamento, o que a gente vê acontecer é isso. Então, normalmente está ligado às pessoas que gostam desse isolamento, elas também têm como característica, às vezes, o uso de álcool, o uso de drogas e o uso de pornografia. São as adições mais frequentes quando se fala de uso de tecnologia. Então, são vícios todos coligados, né? Então, a pessoa tem como é que eu vou dizer, tendência esse prazer instantâneo, e esse prazer instantâneo pode vir de várias maneiras. Então, o álcool te dá o prazer instantâneo, as drogas te dão prazer instantâneo, a pornografia na internet te dá o prazer instantâneo, os jogos te dão prazer instantâneo. Então, tudo isso está trabalhando no lado negro da força, como a gente pode falar. Tudo isso está te tirando energia, tudo isso está te tirando potência na sua vida face a face, tudo isso, se extrapolado, passa para um limite muito perigoso do ponto de vista psicológico. Então, você tem como opção, né, o jogo, opte por jogar sem beber. Se você tem por opção de prazer, né, de lazer, algo neste sentido, opte por uma coisa só. Se você juntar todo o pack, a sua possibilidade de se perder ali, cair em golpe, perder dinheiro, perder saúde emocional, perder relacionamento é muito grande. Maravilhoso. Muito obrigada, viu, Andréa?